hoje em dia o topo em termos de passadores é o Torzite, é um passador mais leve, que tem tem menos atrito na saída do fio e é o passador melhor que vemos nas canas de surfcasting. Pronto, Messias, obrigado por ter aceitado aqui o convite antes de mais, para estar aqui um bocadinho à conversa connosco. O Messias faz competição, pesca de competição desde 2006, conhece bem esta zona aqui entre a Aveiro e a Figueira da Foz, não é? É a sua zona. Sim. Que gosta de pescar. Exatamente. E trabalha como consultor para a área do surfcasting na firma na Barros. Portanto, passa-lhe muito material pela mão de certeza absoluta, não é? Sim, passa e é importante também para irmos conhecendo os diferentes materiais, como também para ajudar a desenvolver os produtos, e acho que é uma aposta ganha, uma marca em que o material é criado por pescadores, é testado por pescadores, para termos o material que se quer, que o pescador procura, porque a pesca vai evoluindo e as necessidades também. Pronto, eu vou pegar um bocadinho nesta parte, aproveitando que o Messias é consultor da Barros e nesta área do surfcasting, e vou guiar a conversa um bocadinho neste sentido para tentarmos aqui esclarecer algumas coisas e até para eu ficar a perceber algumas coisas, porque eu sou-lhe sincero, tenho aqui algumas dúvidas muitas vezes em relação a material. Então, a primeira pergunta que eu lhe fazia era o seguinte: quando vamos escolher uma cana, hoje em dia no mercado nós temos dois tipos de canas distintos, não é? Tubulares e híbridas. Isto assim, grosso modo, não é? Se calhar. Sim. Depois há outras particularidades, mas sim, esse é logo um marco. Pronto. Qual é a grande diferença entre uma cana tubular e uma cana híbrida? A grande diferença é que a cana híbrida tem ali um troço maior ou menor, consoante a cana, mas em que está ali para dar sensibilidade. Não, é a parte final da cana em que o material é diferente da restante cana, daí chamarmos híbrido, em que normalmente é mais flexível, mais sensível, para nos ajudar a transmitir os toques mais subtis. Portanto, vai lá, essa ponta de cana diferente, não é? O objetivo daquela cana é dar sensibilidade, é isso. Sim, é sensibilidade. Pronto, mas isso tira-nos poder de lançamento ou não? É assim, vai sempre tirar algum poder de lançamento, porque o híbrido sendo mais flexível, sendo mais macio, aqui pode ser mais ou menos macio, mas será sempre mais macio que o restante cana, vai tirar sempre ali alguma potência à cana. Não quer dizer que com isso a cana lance menos, não, ou portanto que a cana lance pouco, mas uma cana tubular será sempre mais lançadora, porque aproveitamos mais a potência de todo o blanco. Mas eu tenho aqui uma coisa, por acaso tenho aqui uma coisa que me aconteceu numa cana híbrida, que foi instalar a tinta na zona híbrida, portanto, Do sim. enxerto, no enxerto mesmo, onde é a É transição. possível isso acontecer, é? Até porque temos ali dois materiais diferentes por exemplo, a flexão tem comportamentos diferentes. É normal
que possa estalar o verniz ou haver ali uma diferença até depois com o tempo de coloração, e não quer dizer que o carbono que esteja ferido, por vezes também acontece. É uma zona que pode, a longo prazo principalmente, ganhar ali algum tipo de fadiga, mas só o facto de termos ali dois materiais diferentes que trabalham de forma diferente, com o uso poderá haver ali uma ligeira diferença que se note. Mas, por exemplo, Eu, a cana híbrida amortece melhor a pancada das ondas, marca melhor com uma chumbeira mais leve. Como é que isso funciona? sim, o híbrido também ajuda porque como absorve a força que as ondas transmitem à linha, também acaba por ajudar a que a chumbada fixe e não salte a cada onda. Mas normalmente a cana híbrida, o objetivo principal é mesmo conseguir dar a sensibilidade, sentirmos os toques mais subtis. Uhum. Nos componentes das canas, eu sei que há canas mais caras porque muitas vezes os componentes também são de topo, não é? Estou a falar em montagens Fuji, montagens com passadores de titânios e fala-me um bocadinho sobre esses materiais dos passadores e o que é que quais são as grandes vantagens que esses materiais nos trazem. Hoje em dia o topo em termos de passadores é o Torzite, é um passador mais leve, que tem tem menos atrito na saída do fio e é o passador melhor que vemos nas canas de surfcasting. O Torzite, não é? Sim, Portanto, e esse a nível de saída de fio é melhor, faz menos atrito à saída do fio? sim, é um material com muito menos atrito e o passador em si também é mais leve. Depois tem o revés, que é sempre o conjunto de passadores mais caro, e normalmente quando vemos uma cana com este tipo de passadores, são sempre as canas mais caras. O passador low ride, portanto aquele invertido, e o passador normal, isso montado na mesma vara, vai fazer diferença no comportamento da vara ou não? Sim, também faz, mas aí estamos a falar de tipo de passador, porque nós podemos ter lowriders com a cerâmica, digamos assim, do passador em SIC, ou pode ser, por exemplo, Alconite. Aí temos diferenças de materiais. O, o, a seguir ao Torzite temos o SIC e depois temos o Alconite em termos E será o digamos assim, de revestimento qualidade. interior do passador, não é? Exatamente. Agora aí estamos a falar do formato do passador. Temos o GMN, que é aquele formato mais tradicional, temos os K, temos os Lowrider. Os Lowrider têm inúmeras vantagens a pescar com fios finos. Com fios finos, com Lowrider é muito difícil dar uma cabeleira, enquanto, por exemplo, com MNs ou com capas, temos um passador maior e principalmente com vento, de vez em quando os fios, quando falamos de fios finos, 0,16 e mais fino, o fio tem tendência a dar a volta no passador e partir. Agora, se falarmos de fios mais grossos, e quando digo grosso, por exemplo, um 0,22, um 0,25, já é um fio que trabalha bem nesses passadores, e quanto mais grosso for o fio, pelo menos em minha opinião, mais vantagens tem usarmos os K ou os MN, que têm um diâmetro de passador maior.
tenho a vantagem de poder falar assim com a malta que eu não conheço e passo a conhecer e esclarecer uma série de coisas. E vou aprendendo, percebe? E vai-se aprendendo, Eu estou a é o aprender muito principal. com isto, percebe? Apesar de querer gostar de partilhar isto com a malta da pesca, dizer que mesmo eu, tenho aprendido muito. Todos nós aprendemos porque cada um tem a sua forma de ver as coisas. Exato. Não há uma que esteja completamente errada ou completamente certa, porque isto é sempre muito subjetivo. Há regras, entre aspas, regras básicas, mas tirando isso, há muita coisa que depois depende da abordagem de cada um, e depois, muitas vezes é a falarmos e perceber como é que cada um faz perante determinada situação. Aprendemos, começamos a olhar para as coisas de uma forma diferente. Não é, e evolui-se, é assim que se evolui, não é? Temos de ter a humildade. Exatamente. Para... E na competição é igual, por vezes perceber porque é que o outro apanhou, o que é que fez diferença, até, e acontece, quando alguém apanha e nós não apanhamos tão bem, perguntar ou virem-nos perguntar o que é que estavas a usar, o que é que fizeste. E vocês partilham, a nível de todos... competição, a malta partilha isso? Sim, normalmente, principalmente as pessoas com quem estamos mais próximas, e não falo propriamente só pessoas do meu clube, mas acabamos por ter depois amigos e pessoas com quem gostamos de falar e debater estas coisas, e no final da prova, às vezes durante a semana a seguir, desmontamos um bocadinho ali a prova, perceber o que é que fizemos, o que é que fizeram os outros. Isso é bom que toda a gente evolui, não é? Exatamente. Pois. E é curioso por acaso essa parte, e é engraçado que eu tinha uma ideia diferente, mas curioso, os pescadores que pescam melhor até são os que partilham mais as coisas. É engraçado. Porque a pesca, hoje em dia, o que faz mais diferença é ali o lermos as condições, a aposta inicial, por vezes numa prova, dita se vamos fazer bem ou não, porque se entramos com a aposta errada, até alterarmos o tipo de pesca, já os adversários ganharam vantagem e já não é tão fácil alcançá-los. Outras vezes há ali uma mudança qualquer e temos que ser rápidos a mudar para tirar partido disso primeiro que os outros. Pois. Eu lembro mais vezes a falar com alguns espanhóis e eles achavam estranho como é que em Portugal, porque em Espanha qualquer pescador compra uma cana de topo, mesmo que não faça competição. E em Portugal não, vamos ver as canas que mais vendem, é aquelas canas de gama média, média baixa. Porquê? Principalmente aqui no norte não é preciso uma cana que lance 150 metros para apanhar peixe. Muitas vezes o peixe é tirado ali a 40 ou 50 metros. Pois, e eles, depois, Espanha tem e Mediterrâneo. eles, a exigência, querem apanhar peixe, normalmente é douradas, têm que lançar, e obriga-os tanto a desenvolver como a investir em material. Mas nós para lá caminhamos, porque a nossa costa está a ficar tão seca, aqui para o norte especialmente, não é? Está a ficar. Portanto, antigamente eu acho que isto era muito mais fundo do que atualmente. E começamos a Sim, ter que apostar nos lançamentos e buscar se calhar lá sim, fora. isso é verdade. Isso é agora cada vez mais, as praias mais areadas, com a construção dos molhos, principalmente, nota-se É. as praias cada vez mais rasas. Falamos em híbridas e tubulares, vamos falar agora nas medidas. Antigamente havia a tendência das canas de 5 metros, hoje em dia temos alguma dificuldade em encontrar canas de 5 metros e passamos a ter canas de 4 metros e 20, que era uma medida, não é, que antigamente não se falava Não se nisso, não é? via. Não se via. Fala-nos um bocadinho sobre isso. Como é que foi a passagem das canas de 5 metros para as 4,20? As de 5 metros, as que se usavam antigamente, porque hoje em dia ainda há canas de 5 metros, são umas canas específicas para fazer, a maioria que se vê é para fazer pescas com montagens grandes, não são aquelas canas de antigamente, aquelas canas de 5 metros duras e pesadas para lançar. Eu já não apanhei
essa fase das canas de 5 metros já era a base das canas de 4,5 e, entretanto, cada vez mais se vêem as canas de 4,25. Eu continuo a usar as duas, dependendo das situações, mas o que se vê mais é 4,5 e 4,25. 4,5, para mim, como principal vantagem, são canas mais fáceis de lançar. Alguém que tenha menos técnica é mais fácil tirar rendimento com uma cana de 4,5 metros. As canas de 4,25 são sempre canas mais potentes, que exigem sempre algo mais do pescador, principalmente quando são mais duras, em que é preciso mais técnica para conseguirmos dobrar a cana, para extrair a potência da cana. Mas, portanto, para os grandes lançamentos, o 4,20 exige mais técnica, mas é mais vantajoso para conseguir um grande Exatamente. lançamento. Pessoalmente, para além disso, depende também do tipo de terreno onde estou. Se estiver, por exemplo, numa praia muito inclinada, em que estou a lançar inclinado, prefiro pescar com uma cana de 4,5 do que uma de 4,25, porque sinto-me mais à vontade para lançar com a cana de 4,5 do que 4,25, porque o lançamento não é tão fácil fazer numa praia em que é bastante inclinada, que não nos conseguimos apoiar da mesma forma que nos apoiamos numa praia que seja completamente plana. Nós temos, pois, agora nós também temos os espetos bastante altos, não é? E antigamente havia malta que até colocava os espetos nas próprias canas, não é? E enterrava as canas Exatamente. na areia. Portanto, nós agora ganhamos 1 metro de espeto a pescar, não é? 1 metro de cana com um espeto de 1,5 metro, não é? E antigamente Sim, não, os espetos eram pequeninos, não é? E usava-se o espeto na sim, próxima cana, na própria cana. a cana ficava no mínimo encostada à areia ou por vezes até ainda enterrada. Uhum. Sim, mas nós tínhamos marcas, não sei se o Messias se lembra da Certe, que era uma marca que os franceses usavam muito. Essa marca praticamente desapareceu aqui do mercado, pelo menos eu deixei de a ver. Temos a Daiva que tinha canas de 5 metros e 10, eu acho que ainda tenho uma cana dessas, ainda pesco com uma cana dessas. Sim, era uma medida que se via muito e cada vez é mais difícil encontrar uma cana de 5 metros. Uhum. E já, Vê-se principalmente em marcas que trabalhem com alguns países que pelo menos tenho noção que ainda usam essas canas, por exemplo, Holanda, ainda se vêem pescadores a usar canas grandes, mas cada vez se usa menos essas canas. uhum. Porque não são tão cómodas, são sempre mais pesadas. Vamos supor, eu vou-lhe pôr aqui um desafio, que é assim, eu preciso de 3 canas para pescar, que é o limite que eu posso ter na pesca lúdica, não é? São 3 canas. Hum, que medidas é que escolhia? Ou que tipos de canas é que escolhia? Que ações é que escolhia? Eu, para quem começa a pescar, eu tentava uma cana que fosse polivalente, que permitisse enfrentar todas as condições. O comprimento continua, para além de tudo, a ser um bocadinho também o gosto pessoal do pescador, com o que é que se sente melhor, e aí o comprimento ia depender sempre de qual é que era a finalidade e com qual é que se sente mais Mas adaptado. é vantajoso ter 3 canas diferentes ou ter as canas iguais? É que havia muito aquela coisa de a pessoa gostava de uma cana e comprava logo duas iguais, não é? E pescava com 2 canas Assim, iguais. ter duas canas iguais, para mim tem vantagem, quando estamos a falar principalmente de pesca lúdica, que queremos ter, se com uma cana encontrarmos peixe, se a outra cana for exatamente igual, mais fácil é conseguirmos meter a chumbada no mesmo sítio. Porque se temos uma cana mais dura e uma mais macia, pode acontecer até com a mais dura chegamos lá e com a mais macia não chegamos, ou até conseguimos com a cana mais macia, o peixe estava mais perto e conseguimos, e com a mais dura não temos a mesma precisão para colocar lá a chumbada, porque o lançamento já tem que ser diferente, porque a cana não é igual. Uhum. Por acaso não tinha pensado nessa parte, realmente. Eu pensei 3 canas diferentes
para responder a 3 situações diferentes de pesca, não é? Sim, isso, por exemplo, na competição, sim, normalmente para cada prova tento levar várias canas diferentes para consoante o tipo de chumbada que vou usar, o peso de chumbada que vou usar, se é para pescar mais longe ou menos, consoante isso, depois escolho a cana. Vamos pegar aqui na Barros. Cana topo de gama da Barros para este ano. Quais são as topos de gama que a Barros lançou este ano? Assim, existe a P22, que é uma cana tubular de 4,5 metros, uma cana ao jeito daqui dos mares do norte para pescar pesado. P22, 4 metros e meio, é? Sim, E isto que ação tem esta cana? 250 gramas. 250. Mas isto é canas Eh, para pescar na Agora, ordem que é 150, 180 gramas, por aí? sim, à volta de 140, 150. Eu pessoalmente não uso mais de 165, 170, porque chega a um ponto que 170 ou meter mais não é por aí que vamos segurar mais a pesca. E em termos de lançamento, então, eu a partir das 150 já acho que não estou a lançar mais, porque já não conseguimos imprimir a mesma força à chumbada. Tem vantagens quando temos, por exemplo, vento de frente, em que mais peso ajuda a vencer a força do vento, mas tirando isso, não acho que é pescar mais pesado. Há muito pescador que pensa, não, eu se meter 200 gramas vou lançar mais, mas o normal não é isso acontecer, porque depois também não temos capacidade para fazer isso, as canas não estão, normalmente não estão preparadas para ter ali o, a melhor ação nas 200 gramas. Portanto, estas ações de 250 gramas, 200 gramas, que nós vemos como limite de ação das canas, será um limite, isso dá-nos um bocado a ideia da rigidez da cana, não é? Sim, também é mais por aí e percebermos, porque depois a cana, para além da ação dela, tem sempre ali uma gramagem em torno da qual ela vai ter a melhor performance. Pois, normalmente será E nessa ordem das 150, 160, 140, há não é? outras canas, 120, Pois. 130, 140, tudo depende, mas, por exemplo, eu 180 gramas não tenho chumbada nenhuma desse peso. Sim, eu por acaso também não. Acho que vou no máximo E aos quando corre 150. muito, reduzir o fio do carreto, por vezes, faz toda a diferença para se conseguir segurar a pesca. E usa aquele tipo de chumbadas com garras também, não é? Não uso habitualmente porque aqui nas nossas praias não é uma chumbada que funcione, porque é uma chumbada que funciona bem em areias que são mais compactas, enquanto aqui a areia é mais mole e essa chumbada não segura. Usa as pirâmides com a face Pois. cortada que essas seguram aqui. Agora, se falarmos, por exemplo, nas praias do Algarve ou em Espanha, já a chumbada de garras. Sim, senhor. Então falou-me na P22 da Barros, não é? Que é um topo de gama para este ano que eles lançaram. Sim, sim, é essa, tubular, e depois tem a Giberian, que para mim é a cana que me enche a medida. A Iberian é Uma cana, que medida? 4,5, 4,25. 4,25. Híbrida esta? Sim, é híbrida e tem duas versões. A versão LR, com passadores lowrider, e a versão com passadores K. Uhum. Ou seja, temos a mesma cana em que o pescador pode optar ou por uma cana com passadores K ou lowrider. E esta cana, com esses dois tipos de passadores, tem um comportamento diferente? Eu não noto diferença de uma para a outra. Agora, a questão é em relação aos fios que usamos e à preferência que temos em termos de passadores. Então a sua cana de eleição seria esta Iberian, não é da Barros?
Sim, porque estamos a falar, se fosse, por exemplo, uma cana para pescar aqui no Norte, sem dúvida que era a P22. Mas agora, para a pesca que faço em competição, sem dúvida que a Iberian, que, que é uma cana que gosto bastante, pois é uma cana que tem uma construção que não é a construção tradicional, tem os elementos progressivos, o elemento do cabo é maior, o elemento do meio ligeiramente mais pequeno e a ponteira ainda é mais pequena. Olha, Messias, E aproveitando esta das canas e estes topos de gama, eu tenho visto umas canas onde se faz publicidade que são montadas com carbono a 45 graus. Explica-nos um bocadinho o que é isso do carbono a 45 graus. tem a ver com a orientação das telas do carbono para reduzir as vibrações da cana, tornar a cana mais potente e fazê-la regressar à forma direita mais rápido. Isso dá um comportamento diferente à cana, a forma Sim, como eles isto colocam as telas. são técnicas que os fabricantes vão desenvolvendo, porque para além de nós, pescadores, que tentamos sempre desenvolver a pesca, também como qualquer produto, uh, os engenheiros vão estudando o comportamento dos materiais e formas de fazer melhorar as canas. É verdade que agora com esta coisa toda o carbono vai subir e vamos ter as canas mais caras com estas crises todas e os transportes. Acredito que sim, para além dos transportes, os materiais estão todos a subir. E infelizmente acredito que o material de pesca não vai ser exceção e também vai fazer sentir isso, desde o preço dos contentores para envio de material, o preço dos transportes, dos materiais, isso vai tudo refletir no preço final. Pois. Quando a Barros prepara uma coleção para o surfcasting, devem vir os protótipos, não é? São esses que você vai testá-los, ou não? Sim, antes de vir as canas ou de serem feitas, há protótipos que são testados, que depois falamos sobre eles, o que é que poderá melhorar, o que é que está mal e que tem que ser alterado, ou às vezes experimentamos uma cana, não é bem isto que pensámos Mas quando vão e escolher esse protótipo, já levam a algumas especificações que querem ver sim, refletidas claro, nisso? Não é? exatamente, só que, por exemplo, por algum motivo a cana não corresponde ao que se pretendia, ou este passador aqui não está bem, ou se isto, o porta-carretos estivesse mais acima, mais abaixo. É que por vezes o pormenor eu lembro de uma cana em que o porta-carretos estava um bocadinho baixo e a cana era dura, difícil de dobrar e assim que se alterou um bocadinho o porta-carretos, a cana ficou completamente diferente. Aqueles contrapesos que às vezes se utilizam nas canas, aquilo funciona? Aquilo é para equilibrar o peso dos carretes ou é a própria cana que. Isso normalmente é usado nas canas para equilibrar a cana, porque quando a cana tem o peso mais à frente, para facilitar, é colocado um contrapeso atrás. Tem o senão, que também torna a cana mais pesada, mas no caso das canas que conheço, as canas da Barra, as que melhor conheço, nenhuma tem o contrapeso. Cada vez procuramos ter canas mais equilibradas, mais leves, sem perder potência e sem perder em resistência, mas as canas, a tendência tem sido a ser mais finas e leves. Uhum. Porque é o que o pescador procura, é uma cana confortável. Foi por isso que abandonámos as canas de 5 metros. Nós, pescadores, abandonámos as canas de 5 metros, passámos para 4,5 e agora 4,25, porque é uma cana mais leve. Portanto, a tendência é isso, é evoluir no sentido de. Sim, se olharmos o diâmetro das canas há 10 ou há 15 anos, não tem nada a ver com os diâmetros de hoje em dia das canas. Claro. Já falamos das canas, dos carbonos,
Vamos falar um bocadinho do restante material de surfcasting e neste caso da Barros, que tem algumas coisas. Eu utilizo alguns fios da Barros, eles, portanto, que a Barros presente é da Trabuco, não é? É da Trabuco, sim. Pronto. A aposta da Barros no surfcasting é no sentido de trazer novidades, vão muito pelo mercado italiano, pelo que se passa lá, como é que ou desenvolvem produto, como é que isso funciona a nível da Barros? A Barros tenta fazer os produtos de acordo com o nosso mercado, com aquilo que o pescador pede e muito específico. Por exemplo, e falando das canas, em Itália não se vêem canas com lowrider, ou muito poucas. E se formos ver as canas da Barros, existem umas quantas com lowrider, porque em Portugal, principalmente a sul, pescamos fino e é necessário canas com lowrider. Isto é uma das coisas em que se vai de encontro ao que o pescador precisa. Portanto, a Barros é uma firma portuguesa, não é? Sim, Eu lembro-me do Mário Barros quando foi campeão em Coruche, acho que foi em Coruche, não é? Em pesca de rio. exatamente. Aliás, eu tinha uma cana de pesca inglesa que acho que chamava-se Sorraia e era assinada pelo Mário E- Barros, era assim uma coisa, não é? Que foi quando ele foi campeão no Rio. exa- Sim, ele foi campeão no rio e no mar. Não sei se há mais alguém no mundo com títulos nas duas Nas duas vertentes. modalidades, sim senhor. Sim, e para aquilo que eu não conheço pessoalmente, mas pelas coisas que eu vejo dele e os vídeos que ele faz e algumas coisas que aparecem, ele realmente é um apaixonado pela pesca, não é? É um homem da pesca e isso é muito importante numa marca porque vê o material pelos olhos do pescador e sabe ir de encontro àquilo que o pescador procura. Pronto, já levamos aqui um bocadinho, já temos aqui alguns minutos de conversa, mas agora eu vou aproveitar, uma vez que o Messias conhece bem esta zona entre Aveiro e Figueira, e eu já tenho visto aí umas pescarias suas com uns robalos e uns sargos, e vou puxar um bocadinho a conversa aqui para a nossa pesca, não é? Dos sargos e robalos aqui nestas areias. Qual é o seu isco favorito? Ou depende da época do ano? Exato, é isso que eu ia dizer. Não consigo dizer que tenho um isco favorito. Isto depende sempre da época do ano. Ao longo do ano os iscos vão mudando. Há iscos que são mais polivalentes que outros, Então faço a mas pergunta de outra forma. Qual é o seu peixe favorito de pescar? Qual é o peixe que gosta sem mais? dúvida, sem dúvida que o robalo, pela dimensão que atinge, falando dos peixes que temos aqui na nossa costa, porque douradas aqui é muito difícil pescando da praia, sem dúvida que é o robalo. Uhum. Aqui o forte é mesmo o robalos e os Mas sargos. há uma altura em que aqui, por exemplo, eu sou de Espinho e aqui existe aqui meia dúzia de barcos que colocam aquelas redes de deriva, não é? E as redes de emalhar, e eles há alturas em que apanham douradas e a poucos metros fora dos molhos. Portanto, é assim, como é que nós na areia não apanhamos douradas? Não é? Não sei se pode ser uma altura em que, por exemplo, as douradas estejam em migração e não comam, por exemplo. Não. Poderá ser uma explicação, não sei, mas poderá estar ligado a isso. Pois, realmente é a única explicação que eu consigo encontrar para isso, porque nós a pescar com tiagem, não é? Que é um dos iscos fantásticos para a dourada, não é? Devíamos apanhar uma dourada a outra, não é? Mas não, não acontece. Não é algo que seja muito habitual aqui por cima, não. Pronto, então robalos. Gosta mais de pescar de dia ou de noite? De dia é diferente, temos mais visibilidade sobre as coisas. De noite perde-se um bocado ali também o cenário, digamos assim. Não aproveitamos igual, mas tem outras coisas boas no meio ali do escuro da noite, termos ali os peixes aos nossos pés
e E fazer, gosta de mares mais agitados ou mares mais calmos? desde que deixem pescar, tanto agitados como calmos. Depois é uma questão de nos adaptarmos às condições e procurar o peixe de acordo com as condições que temos. Pronto. E como é que seleciona o pesqueiro? Ou melhor, na pesca lúdica tem a possibilidade de escolher os pesqueiros, não é? Portanto, como é Certo? que seleciona um pesqueiro? Isto tem sempre muitas variáveis, mas principalmente o estado do mar e a maré. Porque se eu vou, por exemplo, fazer uma maré a encher e o mar está calmo, procuro uma zona mais um banco de areia, assim, uma croa para pescar em cima da croa ou encostado à croa na queda para para o fundo. Se o mar for mais forte, se levantar areia nas croas, se, se tiver muita força, já por vezes é melhor num fundão. Uhum. Isso, portanto, essa escolha que faz do pesqueiro, se vai para uma zona mais seca ou mais funda, portanto, isso tem a ver com a agitação do mar, não é? Sim, com a agitação do mar, com a maré, porque se a maré, por exemplo, for a vazar e eu chego e já vejo que a zona já ali tem pouca água, não tenho interesse em ficar Não ali, aposta a saber ali, que não ainda é? vou perder, porque ainda vai perder mais água, ainda vai ficar mais seco. Já O prefiro. Messias é daqueles que leva muita coisa para o local da pesca ou leva o mínimo Já levei possível? mais, já levei mais. Ainda levo alguma coisa, tenho sempre medo que falte alguma coisa. É o típico do pescador que depois chegar lá e faltar alguma coisa, mas já levei mais. Agora já consigo reduzir as coisas ao essencial e Mas leva assim as montagens prontas ou chega à altura lá e faz a montagem com a sua... normalmente levo sempre algumas montagens prontas. Por exemplo, se for montagens só de um anzol, até faço na praia e, e não me preocupo em levar feitas. Tudo depende da pesca que vai fazer, com que isco. Uhum. Mas nunca levo muitas montagens. Levo algumas, mas nunca levo muitas montagens. Costuma ir à pesca sozinho, tem um grupo de amigos, vai com aquele grupo de Tenho, amigos, como é que faz? tenho um grupo que normalmente vamos, os que podem juntamos ao fim de semana e vamos, mas algumas vezes vou sozinho, ou porque os outros não podem, ou porque durante a semana é um bocadinho ali depois do trabalho e não, mais ninguém pode acompanhar. Mas se eu tiver vontade, se as condições estiverem boas, eu vou. Uhum. E Eu sei que está ligado a um clube aí de pesca de competição, não é? E eu vi umas fotografias há pouco tempo suas com um miúdo a acompanhar um jovem, não é? Na pesca. Fale-nos um bocadinho sobre isso. pronto, o João Dias, é o atleta júnior do clube e que sempre que posso acompanho às provas para o ajudar também com a experiência que já vou tendo e fazê-lo perceber qual é que será a aposta e porquê. Mas quem é Depois, que quando é manifestou este interesse? Foi ele que manifestou este interesse pela pesca? Como é que ele chegou ao clube? Como é que isso aconteceu? sim, o pai é o presidente do clube, pesca, mas eu lembro-me ele desde pequeno, sempre lá à nossa volta e tinha o vício da pesca e tem o vício da pesca e ainda muito pequeno ainda não pescava, mas só estava bem a mexer no material do pai e chegou à altura de começar a pescar, começou, quis começar a fazer competição. Hum. Mas, por exemplo, aqui no Norte ele tem outros jovens da idade dele que competem ou há pouca gente? Do norte há muito poucos. Isso acaba por ser um bocado frustrante para ele, não é? Não ter as pessoas, Sim, os mas amigos da as idade. competições são a nível nacional e ele tem outros jovens com quem faz os campeonatos. A sul, felizmente, ainda vão aparecendo alguns miúdos à pesca. Aqui em cima as condições são mais duras e isso também é um dos fatores para não ser tão fácil haver. Não é o único, claro, mas
é uma das coisas que faz diferença. Aqui não é fácil um miúdo pegar e ir pescar. Por exemplo, no inverno, se calhar passam meses em que eles conseguem ir uma vez ou duas à pesca, porque não se pode pedir a um miúdo que esteja a pescar com 150 gramas, tenha que lançar 50 ou 60 metros para vencer a arrebentação a pescar com 150 gramas. Olha, pegando nesse tema dos 150 gramas e puxando outra, vamos bobinar isto um bocadinho para trás, para os lançamentos e para as canas. Lançamentos, eu às vezes estou a tentar melhorar os meus lançamentos, não é? Acho que à medida que nós vamos praticando, as coisas vão saindo um bocadinho melhores, mas na sua opinião, é imprescindível lançar assim tantos metros, ter essa técnica de lançamento que agora existe, do OTG? Se for em competição, sem dúvida que sim, porque nós não escolhemos o pesqueiro, não escolhemos os dias e nem sempre temos o peixe perto. Na pesca lúdica já não é tão necessário, pessoalmente, volto a falar outra vez, aqui nas pescas que fazemos mais a norte, porque nós podemos escolher o pesqueiro, normalmente a pesca é sempre feita mais perto e claro que não é desvantagem nenhuma conseguir lançar, pelo contrário, agora não é imprescindível ou a importância não é tão grande como em competição, em que nós podemos ter o peixe longe e se não chegamos lá, não conseguimos tirar partido disso. Uhum. Não quer dizer que em competição só se tire peixe longe, não. E às vezes é uma questão de estratégia. Por vezes nós lançamos longe e temos peixe perto, ou por exemplo um pescador que não lança, já sabe que não lança, nem perde tempo a apostar na pesca do colega do lado que está a tirar peixes longe. Ele sabe, se souber que não chega lá, faz uma outra pesca, uma outra espécie e por vezes consegue bons resultados na mesma. Olha, e quanto tempo, na sua opinião, é que devemos ter o isco dentro d'água? É mais uma das coisas que para mim não há uma regra, depende de muita coisa. Por vezes deixo lá estar meia hora, 40 minutos, outras vezes está lá 10 minutos. Depende de vários Mas fatores. quando chega lá e Desde faz o primeiro lançamento, puxa aquilo passado pouco tempo, é? É assim, a primeira cana eu gosto de lançar e passado pouco tempo, normalmente se montar mais uma ou mais duas, no final vou ver a primeira como é que está, se não enrolou, se não areou e a partir daí, se as coisas estiverem todas a trabalhar bem, se achar que a pesca que está a trabalhar bem e que deve lá estar mais tempo está. Depois depende do isco, se o isco é um isco mais frágil ou menos. Se é um isco que eu sei que ele está lá e que a montagem que não está a enrolar, não tenho muitas vantagens em estar a tirar e voltar a lançar. Agora, se eu sei que é um isco frágil, que posso já estar sem isca porque há peixe miúdo no pesqueiro, porque há caranguejos, porque por vezes nem há peixe, mas há caranguejos e passado 10 minutos não temos isca. Tiro mais rápido. E depois temos que ir avaliando. Por aí, deixa lá estar, por exemplo, 15 minutos e quando puxei, epá, vinha sem isco. Próxima vez já só vai lá estar 10 minutos e perceber se vem com isco ou sem. Uhum. Portanto, acha que o isco perde efetividade ao longo da pesca, ao tempo que está lá? Isso, Não. que está na água, isso sem dúvida nenhuma. Excetuando falando de discos vivos, por exemplo, pescar com um pilado vivo, desde que ele esteja vivo, tanto dá ele estar lá 5 minutos como 15, se ele está vivo, está a nadar. Agora estamos a falar, por exemplo, da ameijoa. Se ela lá estiver 20 minutos, já não tem o mesmo odor que tinha ao início. E se há a regra que eu faço é o isco que vem da água não volta a ir para a água. Isco novo. Uhum. A não ser que, que tenha pouco isco, que tenha que estar a gerir por alguma coisa. De resto, o isco que foi para a água, bem lavado, digamos assim, E isso quando temos não temos pouco isco é vantagem. bom sinal, é que já temos muito peixe, não é? Sim, normalmente. Ou então não, ou então tivemos a gastá-lo enquanto não havia e agora que apareceu o peixe, já temos pouco Pois, isco. também pode Também acontecer, acontece. também acontece. Hum,
é comum, por exemplo, ir a pesqueiros onde existe já lá isco e apanhar isco lá, ou não? Eu estou-me a lembrar do FOL, que é um isco que nós utilizamos aqui, não é? E a ameijoa, aquela ameijoa relada, você procura esse tipo de pesqueiros também? Eu não procuro esse tipo de pesqueiro, mas se estiver no pesqueiro e por acaso der para apanhar isca, apanho. Já aconteceu, mas na maioria das vezes não, quando estou à pesca não consigo apanhar esses iscos e procuro ir apanhar os iscos antes O- para poder ir pescar. Usa iscos congelados, congela-os quando tem, ou salga quando tem em quantidade, ou Salgar, nada. não? Não uso sal em isco nenhum. Congelar, alguns iscos que sim, sei lá, falo da ameijoa, navalha, eh, as lulas, são iscos congelados. Agora, tirando isso, tudo o que é minhocas frescas. Mesmo casulo, há quem salga, há quem congele, eu prefiro fresco. Nós agora temos aqui uma limitação em relação à Ria de Aveiro, não é? Saiu uma portaria, eu ando a Infelizmente. ver se consigo fazer um vídeo sobre isso, mas Sim, sim, e pronto. para mim o que é que não consigo compreender nessa portaria, que pelo menos do que eu ouço das pessoas que apanho, das pessoas mais velhas, é que a época de reprodução das minhocas é ali no final do verão, agosto, setembro, e a portaria é de março a julho. Exato. Portaria de março a julho. Ou seja, se efetivamente isso, os biólogos é que podem responder a isto, mas se efetivamente a reprodução não ocorrer neste período, não consigo perceber qual é que é o fundamento para se fechar haver um defeso tão grande. Eu não sou contra o defeso, mas acho que devia ser na altura da reprodução e para além disso, porque há pessoas que dependem da apanha do isco para sobreviver, é o meio de subsistência, que fosse por zonas, a ria é enorme, estamos a falar de uma área muito extensa em que está completamente proibida, porque não por Não, por zonas? zonas eu estou convencido que eles esgotavam rapidamente as zonas. Eu acho que a grande questão disto é que a maior Ou, parte das ou, ou pessoas limites, que depende da subsistência ou que utiliza a apanhadisco como forma de subsistência não são coletados, portanto, não têm expressão, percebe? E por aí eles não podem fazer grande coisa, não é? pois essa parte não sei como é que funciona, mesmo a nível de licenciamento e tudo isso. Agora, a questão é que houvesse, ou, por exemplo, só se podia a fazer a apanha 3 vezes por semana ou uma Pois vez, limitavam as coisas de mas forma porque, diferente. por exemplo, nós agora vamos iniciar as provas, é um problema termos isca, porque não podemos ter o casulo de Aveiro, por exemplo, ia para o país todo. Agora não é fácil arranjar casulo, Pois, eventualmente há casulo noutros sítios, não é? mas, mas se calhar não há, ou a quantidade não justifica, ou não existe apanhadores, o casulo de Aveiro ia para praticamente o país todo ou para todo o país Pois, mesmo. E, por exemplo, para o próximo fim de semana tenho prova e a minha preocupação não está a ser as montagens que tenho que fazer, como é que vai estar o mar, que normalmente anda em cima das previsões, tentar perceber a evolução, que condições é que vou encontrar, é se vou ter isco, se vou conseguir isco, se não vou. pois. Pois, e nestas provas, portanto, vocês é que levam o isco, não é? Exatamente. Portanto, quem aparecer com um isco diferente, eventualmente pode ter resultados. Sim, o isco, nós temos determinados iscos que podemos usar. É ameijoa branca, camarão desde que esteja morto, depois é a minhoca, que em Aveiro se chama serradela, Está é a interdita coreana também. e é exatamente, e é o casulo. Dentro deste grupo de iscos, cada pescador leva o que quiser e a quantidade que quiser. Agora, por exemplo, se não conseguir levar minhoca e a pesca for à base de minhoca, partimos logo em desvantagem
Pois, por esse motivo. pois. Pois, eu pensei que até a nível de federação que eles limitassem, ou melhor, uma vez que está interdito, portanto estava interdito para todos a utilização daquele isco, não é? Na prova. Não, porque a questão é que só em haver, à partida, por exemplo, a Minhoca, há empresas de venda de disco que fornecem as lojas de norte a sul do país. Agora, como vai ser a primeira prova depois disto, não sabemos como é que vai ser, temos que nos adaptar. Depois estamos habituados a determinado isco que tinha determinada quantidade por dose, e eu pessoalmente o isco é algo que não gosto de inventar. Se é bom, se não falha, não consigo andar a comprar hoje isco aqui, amanhã experimento ali. Pois, pois. Gosto, e já o ter que mudar é logo diferente, e há sempre a preocupação de isso não há. Messias, mais uma pergunta em relação às canas, vamos voltar aqui um bocadinho atrás. Nas canas, ehm, como é que se escolhe uma cana de pesca? Ou seja, existem algumas medidas padrão para escolher a cana, pela estatura do pescador, pelas medidas dos braços? Eu já ouvi algumas teorias que tinha que estar debaixo do braço até ao porta-carretes, havia assim umas teorias. Como é que se escolhe uma cana de pesca? É assim, a cana de pesca, o melhor é mesmo poder pegar-se na cana, testar. Depois uns gostam de canas mais duras, outros menos. Depois está ligado também à técnica do pescador. E para mim não há uma regra, como em tudo na pesca, voltamos à mesma coisa. É sempre o depende, não há uma regra rígida. E para além do tamanho da cana, que uns preferem 4,20, outros preferem 4,5. Depois é a questão da dureza. Há uns que até gostam do porta-garretes mais subido, outros mais baixo. Mas isso tem a ver com a estatura do pescador ou não? Também, porque um pescador mais alto tem os braços maiores, normalmente também tem os braços mais afastados quando vai a lançar. Havia uns porta-carretes que eram ajustáveis, não é? Portanto, que se Sim, podiam ajustar. Mas as canas saem quase todas com a mesma medida standard de porta-carretes, não é? sim, normalmente sim. Não quer dizer que entre as canas, por exemplo, se pegarmos em 3 ou 4 canas, está todos à mesma distância, porque isso depois também varia em relação à cana. Uma cana, por exemplo, seja mais dura, a tendência é que o porta-carretes esteja um bocadinho mais levantado, uma cana mais macia, mais baixo, mas nunca foge ali muito de, do, de um determinado tamanho. Agora pergunto-lhe outra coisa: tipos de lançamento. Eu conheço lançamento por cima da cabeça, lançamento lateral, aquele OTG, não é? Que a chumbeira está pousada na areia e faz uma rotação. Fale-nos um bocadinho sobre isso. Sim, há várias técnicas de lançamento. O mais habitual é, que se vê na maioria dos pescadores, é lançar por cima da cabeça. É um movimento mais normal, digamos assim, mas em que aproveitamos só a força dos braços para lançar. Uhum. Se lançarmos lateralmente, ou seja, com a chumbada já um bocadinho de lado, já aproveitamos algum movimento também da rotação do tronco, para além da força dos braços. Em OTG ainda aproveitamos mais, é um lançamento mais progressivo. Não, normalmente nos lançamentos que falámos anteriormente, a força aplicada à chumbada é de uma vez só, é um esticão mais brusco. Por exemplo, os próprios discos sofrem mais dessa forma. Se, se lançarmos em rotação, a tendência é que é um lançamento mais progressivo e os discos ficam mais preservados porque não sofrem aquele impacto violento no arranque, é mais gradual. Uhum. E depois ainda existe o lançamento em pêndulo, que já em Portugal poucos fazem esse tipo de lançamento, mas vê-se muito,
por exemplo, em Inglaterra, vêm-se muitos pescadores a lançarem pêndulo. Eles em Inglaterra também usam um tipo de carrete diferente, não é? Sim, os carretos de tambor Não, de bobino é móvel. só mesmo lá que se utiliza aquilo, não é o resto. Não é só Inglaterra, Gales. Uh, os pescadores, por exemplo, que fazem a competição de lançamentos usam muito esses carretos. São carretos que permitem atingir distâncias maiores. Mas que é, há menos atrito na saída da linha? É. A própria bobina é que gira e flui melhor, e enquanto nos carretos de bobina fixa, os que usamos tradicionalmente, pescamos mais fino, nesses carretos, mesmo a pescar mais grosso, conseguimos atingir boas distâncias e é uma vantagem, porque se formos a ver nesses países que falámos, a pesca é sempre mais grossa, mais dura e pescam mais grosso no carreto, e ter um carreto que permita lançar mesmo pescando grosso tem vantagens. Sim, senhor. Messias, já levamos aqui alguns minutos de conversa. Eu gostava de lhe agradecer a sua disponibilidade para estarmos aqui neste bocadinho à conversa. Entretanto, queria-lhe pedir para deixar aqui uma mensagem a esta malta que está-nos aqui a ouvir em relação à pesca, para deixar uma mensagem sobre, pronto, quiser aqui da pesca, a sua perspectiva da pesca, a forma como encara a pesca. Deixe-nos aqui umas palavras. Pronto, se calhar a primeira coisa que eu ia dizer, e é o que eu cada vez acho, é que as pessoas complicam a pesca. A pesca é simples e muitas vezes nós complicamos a pesca e a pesca é simples. Uma coisa que me custa sempre é ver o lixo nos pesqueiros, e algum não é de nós pescadores, mas muito também é. E acho que não custa nada cada um trazer o seu lixo, deixar o pesqueiro limpo, porque ficando lá o lixo, não é um pescador que fica mal visto, é todos os pescadores. Os pescadores, quem vê, os pescadores são os porcos, deixam o lixo. Acho que fica mal ficarmos com um rótulo que a maioria não se identifica. Não, acho que não é O que é bom. que gostava de ver assim de evolução na pesca nos próximos tempos? Qual era assim uma coisa que gostava ou que gostasse de ver? O que eu gostava de ver mesmo era mais jovens na pesca, que cada vez se vêem menos. Isso era algo que eu gostava de ver, e se alguém até que nos esteja a ouvir e que tenha interesse em pescar, seja em competição ou em fora, e precisar de ajuda para começar, que esteja à vontade, que fale, que contacte, que terei todo o gosto em ajudar. Que acho que a pesca tem a ganhar com pessoas jovens. Olha, fala-me um bocadinho lá do seu clube. Vocês fazem algumas ações para captar pescadores para o clube? É Cepins, não é? Sim, é Spins, próximo da Mealhada. Ainda é Concelho de Cantanhede, mas é ali no limite da Mealhada. Nós não fazemos propriamente eventos para captar pescadores. Agora, por exemplo, há os torneios interclubes, e aí por vezes vão pescadores que não fazem competição, mas que vão a essas provas, e depois, se eles gostarem e tiverem interesse em entrar na competição, procuramos trazê-los para a competição. Mas um jovem Uh, que queira aprender a pescar e queira começar a pescar, pode-se dirigir lá e vocês apoiam nesse sentido? sim, tentamos apoiar, explicar o básico, o porquê das coisas que usamos. E muitas vezes A lógica da também é a companhia, não é? A companhia é importante para irmos à pesca e quem sem começa. dúvida, principalmente ao início, é muito importante, porque uma pessoa sozinha pode estar a fazer erros que nunca sabe que está a errar, se ninguém vir e disser: olha,
isso assim não resulta por isto. Uhum. Porque depois a pesca é um bocadinho de lógica, é percebermos ali a mecânica das coisas. Claro que há sempre surpresas, mas tem um bocadinho ali uns princípios que depois é seguir essa lógica. Na sua perspectiva, o que é que vai evoluir nos próximos tempos a nível do material de pesca? Ou acha que já chegamos a um determinado ponto que já não há muito mais para evoluir? Não, eu acho que há sempre a evoluir e nota-se a evolução, e acho que cada vez se vai ver materiais mais leves, que cada vez se calhar se vai conseguir pescar com fios mais finos no carreto. Nós comparamos sempre os fios que haviam há 10 ou há 15 anos para hoje já tem mais resistência, já conseguem sair melhor, já são mais fluidos a sair do carreto. Evolução talvez nos componentes das canas, nos passadores. Acho que vai Ainda há haver. margem para evoluir. Eu acho que sim, que podem não ser algo que se note muito. Por exemplo, quando se passou das canas de fibra para carbono, foi ali uma diferença muito que se sentiu muito, que era notória. Agora se calhar é mais gradual, não há ali que de um ano para o outro que a diferença seja enorme, mas vai evoluir. Pronto, olha, resta-me agradecer-lhe este bocadinho que tivemos aqui à conversa. Nada, é sempre um prazer falar de pesca Ahm, e conversar daquilo que Pois, gostamos. isto a pesca é mesmo assim, não é? Quem gosta de pesca gosta e independente, quando começamos a falar de pesca podíamos estar aqui muitas horas, há sempre coisas Há sempre qualquer coisa para partilhar, não para é? E se falar, sim. para falar. Vou-lhe pedir só para me contar assim uma história engraçada que se lembre da pesca, assim, ou de uma pescaria, das últimas pescarias, ou uma história que o tenha marcado e que se vai lembrar dela nos próximos tempos. Tem assim alguma engraçada para partilhar aqui connosco? Tenho uma história que não foi há muito tempo, uma pescaria que fiz sozinho, naquelas pescarias depois de trabalhar e ir à pesca, que foi uma das que mais gostei, que saí do trabalho à meia-noite, fui para a praia, para aí 1 da manhã quando cheguei à praia, material às costas, caminhei 40 minutos para chegar ao pesqueiro para onde eu queria ir, cheguei lá, fiz o primeiro lançamento, apanhei um robalo com 2,5 kg, ao segundo lançamento apanhei um com 2,300 e ao terceiro apanhei um com 2 kg. Foi depois de um dia de trabalho, daquele esforço todo, e chegar ali e apanhar 3 peixes enormes em tão pouco tempo, foi um dos momentos que gostei mais assim na pesca. E depois, não deu mais, só deu aqueles três? Não, depois foi dando, mas menos, mais pequenos. Mas ali aquele momento, a maré estava a começar a encher e depois o mar começou a ficar mais parado e os peixes eram mais pequenos. Mas aqueles 3 peixes ali nos primeiros 3 lançamentos, mal cheguei à praia, e não conseguia montar mais cana nenhuma. Eles parece que estavam ali à minha espera. E estavam, não é? E aqueles estavam. Esses estavam mesmo. Sim, senhor. Messias, olha, obrigado por este bocadinho que tivemos aqui à conversa. Nada. E felicidades agora para as tuas provas que vai ter, não é? Obrigado. E muito obrigado por a sua disponibilidade e por estar aqui a partilhar isto connosco, está bem? Nada. Felicidades também para si e para Muito este obrigado. canal, que é sempre bom podermos falar de pesca, ouvir um bocadinho do que todos achamos da pesca, porque a pesca é um bocadinho de todos e da opinião de todos, e mais uma vez volto a dizer que não há uma regra e que as ideias de cada um são válidas